No marketing estratégico, ROI não nasce na planilha, nasce na organização. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como o marqueteiro pode estruturar todo o processo, desde o diagnóstico até a sustentação, de um jeito que garanta clareza, eficiência e, óbvio, resultados. Vamos discutir os rituais, os playbooks, as práticas que ajudam a manter o projeto rodando sem fricção, gerar mais valor para o cliente e, de quebra, liberar mais tempo na agenda para você viver melhor. Seja viver melhor captando novos clientes, seja na parte pessoal. É muito importante você ter esse tempo para poder se posicionar melhor. Então, fica claro que, no fim, eficiência é liberdade. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui o episódio de número 10 do podcast da Academia de Marqueteiros. É com grande satisfação que iniciamos aqui essa pauta. E, mais uma vez, a pauta muito quente, apesar dela ser atemporal, né? Mas ela é muito quente por conta da situação que a gente está vivendo aqui. Então, a gente está com bastante conteúdo fresco para compartilhar com vocês. Lembrando que eu sou o Temo Mori, né? Trabalho aqui como mentor na Academia de Marqueteiros e não estaria sozinho executando este projeto do podcast. Estou aqui com o meu parceiro de podcast, Eduardo. É isso aí, gente. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos aí. Mais um episódio. O filho está começando a querer ficar maduro e acho que é legal, assim, a gente trouxe as últimas 2 semanas coisas que a gente está passando e, de novo, a gente fez isso, né? Coisa que a gente está vivendo, assim, mais próximo. Então, acho que é bom porque a gente acaba tendo uma experiência e trazendo para vocês essa experiência, como está sendo, por que a gente está fazendo isso, nesse caso, algumas mudanças que a gente está fazendo na questão da organização. Então, acho que vale a pena. Então, vem junto aí que vai ser legal a conversa aí. E é legal deixar claro, né, Edu, porque tudo isso que a gente está falando nesses episódios e no episódio de hoje é um pouco do que acaba acontecendo no programa de mentoria da Academia de Marqueteiros, né? A gente traz ali a nossa vivência, a gente, né, fica do lado do nosso mentorado, a gente auxilia ele em demandas às vezes mais genéricas, coisas de posicionamento dele, às vezes bastante específicas. Então, a ideia da academia é justamente dar esse suporte, e esse suporte no que a gente vai vivenciando também no nosso dia a dia. Então, a ideia é trazer o mentorado para o campo de batalha mesmo, entender como é que funciona, o que está estruturando, como a gente está atuando. A gente abre a nossa caixa preta, ela nem é tão, né, secreta assim, porque a gente entende que compartilhando é que a gente pode ir melhorando, mas a gente tem essa cultura, né, de estudar muito, de gostar de fazer essa parte. Então a gente sempre tende a evoluir um pouco nos processos, né, um pouco nos nossos processos. E aí, para dar um pouco de contexto, né, o porquê que é tão importante essa questão de organização, né, e por que a gente colocou como pauta, é que a gente parte do princípio que o trabalho de um CMO as a Service, ou de um marqueteiro estratégico que atende outros clientes, que não está ali no CLT, né, o autônomo, o modelo de negócio não é um modelo de negócio escalável, né, porque você está ali entregando as suas horas, né, não necessariamente você está vendendo as suas horas, você está vendendo um resultado, mas você tem que, a tua moeda de troca, no fim das contas, é teu tempo executando o projeto ou pesquisando o projeto, e esse tempo ele não é escalável. Você não consegue atender com a mesma eficiência, com a mesma gestão, a mesma qualidade, era essa palavra, 5 clientes ou 50 clientes. É impossível, né? Você vai então, assim, a gente está num modelo que ele não é escalável. Então, assim, quanto mais a gente for eficiente, né, no nosso processo de construção de carteira, de atendimento a cliente, de entrega de resultado, de análise de diagnóstico, em todas as etapas de um processo, né, do marqueteiro estratégico, de um CMO as a Service, quanto maior a nossa organização, maior a nossa eficiência e mais tempo a gente tem para se dedicar ao que a gente gostaria efetivamente. Efetivamente não, né? Mais tempo a gente... ficou ruim essa frase, parece que a gente não gosta do que a gente faz. Mas a gente vai ter mais tempo de qualidade, né? Essa que é a ideia, né? Me corrigindo aqui. Então, a ideia do que a gente trouxe aqui, do que a organização da ROI,
Porque a partir do momento que você se organiza e consegue olhar para o teu negócio como deve ser olhado, você consegue analisar pontos de melhoria, você consegue analisar que cliente faz sentido renovar, que cliente não faz sentido renovar, como você garante uma segurança para poder não renovar com o cliente, garantindo que o teu pipe esteja sempre cheio e você consiga prospectar, ter uma cultura de prospecção ali para te dar coragem numa possível não renovação, coragem no sentido financeiro, porque se você não tiver recurso financeiro para dispensar um cliente, você simplesmente não dispensa, né? A gente não está querendo ser hipócrita aqui também, todo mundo tem boleto para pagar. Mas a ideia é justamente, quanto mais organizado a gente é nesse momento, mais tempo a gente tem para olhar o nosso negócio e melhor é a percepção do cliente em relação ao nosso negócio. Então, acho que a organização da ROI, acho que essa frase até é do Sobral, né? Ele que popularizou. Não sei de onde veio. Então, eu ia citar o Sobral, inclusive, porque acho que a primeira aula dele no curso dele, nas lives dele, foi sobre a organização da ROI. E aí, cara, não foi à toa que o Sobral, que trabalha com tráfego e tem uma comunidade de tráfego, colocou esse tema como um primeiro. Porque eu trabalhei com, sei lá, quase, não sei se centenas, mas muitas dezenas de gestores de tráfego já. E raros são aqueles que são organizados. Organizados no sentido de nomenclatura, onde guarda as coisas, como sobe as coisas, como que analisa o que está bom, o que está ruim, como faz todo o dia a dia, né? Então, tem excelentes gestores de tráfego que vão muito no feeling, no jeito deles, e aí acaba vai fazendo, mas acaba não registrando muita coisa. A nomenclatura, que parece uma besteira de uma campanha de tráfego, ela faz muito sentido. Se você errar, ela te dá uma dificuldade em você achar alguma coisa, saber o que você fez, você não vai lembrar o que é aquilo, aí tem que entrar, fazer um monte de clique para descobrir o que você precisa, né? Então é muito mais fácil colocar uma campanha X, YZ, do que você descobrir onde está o X, onde está o Y, onde está o Z. Então, exemplo, né? A campanha de tráfego, é de alcance, do que é? É para quem, né? Então, se você colocar algumas abreviações ali no título da campanha, ele já vai te dar clareza, ou seja, imagina o quanto que um gestor de tráfego olha para uma campanha, quantas vezes ao dia, na semana e no mês, e se ele for perder esse tempo, que seja 5 segundos cada dia que ele perder um tempo, soma isso na semana, no mês, no ano, na vida. Então, sim, cara, você vai conseguir, se organizando, fazer isso. E qual que é o grande lance que as pessoas não entendem? Para se organizar, normalmente é uma vez só que você faz. E aí você colhe os frutos todos os dias. Quando você não faz, você não gasta aquele tempo no primeiro para se organizar, só que você gasta todos os dias, ou seja, a conta não fecha, né? Então é isso, acho que como início vale isso, que tudo que você gasta uma energia, um tempo no começo, só que você não vai mais fazer de novo, ou vai só ajustar, é muito melhor, porque depois você surfa essa onda, né? Exatamente, a diferença de você gastar e do investir tempo, né? A gente parte do pressuposto. É que se matar já. A gente parte do pressuposto que a hora que você para organizar as coisas, por mais que você pare um tempo, né, você vai executar melhor depois desse tempo parado, e isso vai te economizar Sim. tempo no fim das contas, né? É muito claro, assim, MasterChef é ótimo para isso, né? A hora que a galera tá naquele puta correria, não tá conseguindo raciocinar, não sei o que lá, aí vai a Paola, fala assim, ó, pensa por 30 segundos, perde 30 segundos do relógio, mas pensa tudo que você vai fazer e organiza a tua bancada, sabe? A partir dali a coisa parece que começa a fluir, você respira e consegue fazer. Então é mais ou menos essa a ideia, mas o que a gente quer trazer aqui é que isso tem que ser cultural, né? Em todo o processo que você vai, principalmente para a gente que é de marketing, sempre tem uma ferramenta nova, sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem um concorrente fazendo alguma coisa que nunca foi feito antes, sempre tem a demanda de você fazer alguma coisa de um jeito que nunca foi feito antes. E além de tudo isso, você tem que apertar todos os botões que já o teu cotidiano já demanda. Então, se você não tem disso uma cultura de parar para otimizar e investir tempo em organização, você não vai ter uma melhoria de processos e você vai ficar cada vez mais só apertando o botão que precisa ser apertado. É a diferença do planejar e apagar incêndio.
A gente vira aquele marqueteiro que apaga incêndio. E aí a cultura de agência ela é muito clara nisso, assim, né? O cliente começa a demandar muita coisa, mas nem quero entrar nesse papo de agência porque vai dar outro episódio. Mas você entra naquela rotina de que precisa atender o cliente começa a pedir mais coisas, você vai fazendo mais coisa em prol do relacionamento. Na hora que você vê, você já inflou o teu contrato, você não consegue prospectar mais para colocar alguém no lugar daquele cliente, aquele cliente ele é muito importante para você, você fica frágil na relação, você vai aceitando cada vez mais coisa que ele vai pedindo, e aí vira uma bola de neve que a gente sabe, né? O fim, ou é um burnout, ou é uma dívida na hora que o cliente efetivamente sai, porque deixa de ter a entrega que ele deseja, que ele criou na cabeça dele. Mas, enfim, a questão que a gente quer bater aqui, né? Que não é trabalhar mais, né? É trabalhar melhor. Então, acho que isso ficou claro. E aí, Edu, eu queria passar para você, né, como a organização, né, fica claro que vai gerar mais retorno, né, mais ROI, retorno sobre investimento. Boa. A ideia, na verdade, é que você trabalhe menos, né? Você faça igual ou mais com menos tempo, porque aí você consegue fazer mais coisas, né? Então, essa é a ideia da organização. Mas vamos lá. A organização, acho que antes da gente falar um pouco sobre isso, por que a gente resolveu gravar isso e da onde que surgiu esse tema, né? Então, essa semana, eu comecei a identificar a minha organização, o meu setup que eu estava usando até então. Eu estava sentindo que eu estava tendo que adaptar algumas coisas, mudar algumas coisas, não estava muito satisfeito com algumas coisas que eu estava coletando em reuniões, que eu estava trazendo. Eu senti que estava bom, mas eu senti que eu sempre pegava como referência e na hora da prática faltava sempre alguma coisa. E aí, de novo, perde tempo, tem que parar, ir atrás, faz de um jeito para um, de outro jeito para outro. Cara, vou tirar algumas horas aqui para eu uma análise, pelo menos os clientes recentes, aí, os últimos clientes, pegar como foi a experiência, fazer um prós e contras e ver o que dá para fazer. Né? Então eu comecei pensando nisso. Aí eu tirei uma manhã e comecei a analisar, fui vendo o que estava de mais, o que estava de menos, o que poderia melhorar, que controle que poderia ser ajustado ou criado que a gente não tinha antes. Então, é muito daí, né? Então, é importante que isso seja uma mentalidade, como o Temo falou, porque não é só uma vez que você vai fazer isso, né? Todos os dias você vai ter que, de alguma maneira, organizar alguma coisa, seja reunião, seja uma planilha, seja uma prospecção, tudo vai ter que ser organizado de alguma maneira. E ela tem que ser avançada, né? Melhorada e evoluída, né? Então, é isso. Então, ela não é frescura, não é besteira, né? Ela é você ser inteligente na maneira de operar alguma coisa, né? Então, é uma inteligência operacional mesmo, assim. Então, no meu dia a dia, eu gasto 1 hora para isso. Dá para gastar 40 minutos? De que jeito? É pensar sempre assim, isso que eu faço pode ser menos tempo? Uma weekly, sei lá, eu uso meia hora para fazer uma weekly. Dá para ser menos? Não. Então, beleza. Então, isso aqui você sabe que não dá. Daqui eu não vou conseguir otimizar, né? Será que alguma coisa que você mostra na weekly não poderia ser diferente? Que você possa enviar antes para o cliente ver e você só discute na weekly? Então, às vezes a gente acha que não dá, né? Porque a gente está meio que já travado num passado ali que a gente vem fazendo. Eu trabalhei numa agência que fazia assim, na outra empresa fazia assim, e a gente leva isso para a vida. Então, será que de fato não dá para ganhar 5 minutos em cada coisa que você faz? Né? Então, é isso. Então, eu acho que traz alguns benefícios, né, essa organização. Primeiro, ficar claro, né, deixar claro todo mundo quem faz o quê, responsabilidades suas, do cliente, do gestor de tráfego, do seu vendedor, se deixa muito claro na relação, né, entre a empresa, que é muito importante isso, essa transparência. Né? Você consegue se prevenir de problemas, isso vai te deixar menos vulnerável a ter muitas coisas vão surgir de última hora. Você vai prever a grande maioria das coisas. Né? Então você tem as suas entregas muito bem mapeadas e aí vai fugir ali um percentual pequeno, que é normal, que não tem como no nosso setor aqui, no nosso segmento, raramente você vai ter um número 100% de alguma coisa de entrega, não tem como, né? É imprevisível. E, cara, para depois você medir o que você fez, resultado, onde você errou, onde você acertou, onde pode melhorar. Então, facilita muito essa mensuração, né? Se você é uma pessoa errada, você não se perde. Quantas vezes você já olhou para o computador e falou: como que é o nome daquele arquivo mesmo que eu coloquei do cliente, fiz aquele estudo? Nossa, onde está mesmo aqueles números do e-commerce lá que a gente subiu e tal? Isso acontece muito, tá? Em empresa pequena, média, grande, em
em profissionais liberais, em todo mundo, né? Então, eu acho que clareza, previsibilidade de entrega e facilidade para você mensurar e achar as coisas e melhorar, eu acho que são os três, sei lá, principais na minha visão. Eu acho que é isso. Clareza para os dois lados, né? É importante deixar claro. Clareza para você que está executando e para quem está contratando, né? Isso dá muita segurança numa continuidade de projeto. Então, essa questão da clareza é fundamental o que precisa ser feito, o que está sendo feito e como está sendo feito, né? Então, ter esse acesso, essa comunicação bem azeitada, bem organizada, e o cliente saber aonde ele tem que clicar para ter noção do que está acontecendo, isso é o melhor dos mundos, assim, porque o cliente normalmente ele tende a ficar te perguntando, né? Se você tem uma organização num nível que dá para você compartilhar uma planilha, compartilhar um Google Drive, para o próprio um board no ClickUp, no Trello, seja qual for a ferramenta que você use, e ele tem essa noção, é o melhor dos mundos, né? Ele vai tendo essa clareza do que está acontecendo, vai dando segurança para ele e para você também se organizar, porque muitas vezes você vai ter que fazer gestão de alguns fornecedores, enfim, e aí você consegue ter essa clareza do que é importante ser feito, do que está sendo priorizado ou não. E essa clareza é o que o Du falou. Se você não tem essa clareza, qualquer desvio, qualquer demanda que cai de paraquedas, e a gente sabe que no nosso segmento acontece muito, qualquer demanda que cai de paraquedas, ela entra com um senso de urgência que muitas vezes pode cegar quem está ali na execução e ela furar uma fila que ela não poderia ter furado, ou que ela não deveria ter furado, ou que não teria necessidade de furar aquela fila. Às vezes tem mesmo, é algo urgente, uma data, um timing que você não quer perder, e tudo bem, faz parte do jogo. Mas se você não está enxergando, não está tendo uma noção visual de tudo que está rolando, de tudo que está acontecendo, a hora que chega uma demanda, essa demanda ou ela entra no primeiro lugar da fila ou no último, porque você não sabe o que está ali no meio, e aí é muito fácil você começar a se afogar. No momento de diagnóstico, é mais tranquilo essa organização, né? Quem está responsável pelo quê, o que ficou com quem, né? Como que tá, onde está tal coisa. Mas pensa depois de um ano de trabalho que é realizado ali, você precisa revisitar esse diagnóstico e revisitar algumas notas de reunião, alguma coisa assim. Então, assim, é muito importante a gente conseguir ter padrão nessa organização. E hoje, gente, nossa, tem um monte de ferramenta. Para quem gosta de ferramenta, tem ferramental a rodo, assim, que você pode fazer automação de receber no e-mail a quantidade, o resumo da reunião já com seus to-dos, só para você colocar na sua outra ferramenta de gestão de tarefa. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. A gente até pode discutir um pouco, né, depois de ferramental. Não era a ideia desse episódio, mas enfim, sempre dá para a gente organizar. Acho que esse é o ponto, e isso tem que ser cultural e tem que entender que é justamente essa organização que vai te dando tempo para você ser mais produtivo. Quando a gente fala muito de produtividade, o Du ele é muito mais expert do que eu nessa parte, só que eu queria deixar uma frase do Edson Caldas, que é um cara de planejamento que eu gosto muito, ele é do Digital Planners, ele faz um conteúdo muito bom no LinkedIn, inclusive, recomendo acompanhar ele, mas ele fala que ele quer ser produtivo para poder ser improdutivo. É isso aí. A ideia dele é conseguir ser muito produtivo para poder sair para pedalar, para poder jogar Diablo, sabe? Alguma coisa assim. Então, Muito não bom. precisa ser produtivo para ser mais produtivo e entrar nessa. Não é disso que a gente está falando, né? O Temer, eu acho que assim, cada um tem o seu objetivo e você quer trabalhar 18 horas por dia, não tá errado, é sua escolha, é seu momento de vida, às vezes você tá agora. Respeita o corpo antes de qualquer coisa, senão é errado. Mas assim, a gente não trouxe ferramenta e nada disso, por quê? Porque a ferramenta é a parte mais fácil de tudo, né? Então, assim, a gente pode discutir opinião, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, mas se você não tiver mentalidade, não viver isso no seu dia a dia, não adianta a ferramenta é o como. Né? Então eu vejo muita gente refém de ferramenta. Nossa, me recomendaram o X, me recomendaram o Y, me recomendaram o tal que é bom. Cara, não vai adiantar nada, vai ser mais uma ferramenta que não vai estar sendo usada corretamente. Né? Então, parte do problema
que você tem, cria consciência, escreve no papel, escreve no celular, escreve no Google Docs, escreve onde você quiser, documenta, deixa tudo certinho, daí evolui. Aí você compra um software, assina um software, desenvolve um software, fazer o que você quiser para ganhar mais tempo ainda, agilizar mais, mas isso não muda o jogo, tá? Isso é 5% do resultado, é isso, 95% não é isso, né? Então, por exemplo, eu dou sempre exemplo desse, o CRM no Google Sheets é horrível, mas funciona. Se você tiver no Sheets organizado, as colunas preenchido, tudo certinho, ele é um excelente CRM. É ruim no sentido assim, cara, você não tem a mesma clareza que você tem num funil de CRM, mas não tem nada ali que não tenha no seu CRM, se você fizer certinho. Né? Então você vai gastar um pouco mais de tempo, vai perder um tempo descobrindo algumas coisas, achando, dando um pular ali, mas vai estar tudo ali, se você fez certo. Né? Então não é o sistema que muda. A única coisa que eu acho que vale aqui citar, que para mim deu uma diferença muito grande, é aquele aplicativo, esse aqui. Quem não tá vendo, tá ouvindo, é o Plaud. O Plaud é um gravadorzinho de voz de inteligência artificial que você coloca no seu celular, grava o ambiente, grava uma reunião, grava uma apresentação, grava uma palestra, grava a ligação do celular também. Isso eu comprei logo depois do meu primeiro cliente que eu comecei a atender. Eu identifiquei que eu estava perdendo muito tempo e perdendo muita informação, ficando para trás de informação quando eu fazia reunião com o cliente, principalmente no início, e eu não estava conseguindo raciocinar como eu deveria. Porque quando alguém está falando alguma coisa, está prestando atenção. Se você para anotar ou para fazer alguma coisa, você perde a atenção. Então, o que eu faço? Com isso, cara, eu fico num flow total conversando com a pessoa e não anoto nada e não faço nada. E muitas vezes é presencial. É ruim deixar um Google gravando, alguma coisa gravando no celular, que não é a mesma coisa. O áudio fica ruim. Esse Plaud, ele já te dá, além da transcrição, o áudio é perfeito, ele te dá os speakers, quem falou, o nome da pessoa que falou, você coloca, ele já te dá um mapa mental, to do, o que passou que você não perguntou. Então, assim, cara, isso é organização. Então, é um investimento que não sei se você pode fazer ou não, mas ele vai te retornar. Isso eu garanto que ele vai te retornar, né? Em ganho de tempo, em ganho de qualidade. Eu fiz uma apresentação hoje de onboard de diagnóstico, que eu peguei uma frase que a cliente falou, botei uma aspas e coloquei na abertura, que era muito importante. Ela olhou com uma cara e falou, você trouxe exatamente o que eu falei. Eu falei, sim, porque estava gravado. Eu só peguei, transcrevi, copiei e colei. Então, assim, a importância de pensar dessa maneira, né? O Excel ou o CRM vai me ajudar nesse sentido? Vai. Então vai lá, então muda. Agora, não vai mudar o jogo agora. Então, vida que segue. Du, eu vou falar que eu aprendi isso com você, essa questão do sistema e da cultura ser mais importante que a ferramenta, porque eu sempre fui uma pessoa tarado por ferramental, assim, eu adoro ficar pesquisando, eu tenho esse problema, eu caio em vários cantos da sereia de ferramenta que vai melhorar a tua vida, sabe? Eu sou. É engraçado, né? Que a gente é de marketing e cai nessas coisas. Sabe mas que tá caindo. o tempo inteiro. O tempo inteiro. E assim, é o viés de confirmação, sabe? Eu fico que eu tenho essa ânsia de melhorar processos, de melhorar coisa, e aí aparece uma ferramenta que me promete isso, me confirma o que eu estou precisando. Então tem a minha heurística aqui, tem o meu viés de confirmação, e aí vai cair. Eu vou cair, entendeu? Então, assim, a partir de uma conversa com você, assim, você falou, cara, eu uso notas do iPhone, vai por esse lado, pensa não sei o quê. E aí começou a dar uma ideia até de qual ferramental vai fazer sentido, né? É isso que você falou. Dá para fazer isso com o Notas do iPhone, se você segurar o Notas e clicar gravar áudio, ele grava e transcreve. Ele faz bem entre aspas, estou fazendo aspas comum, bem entre aspas, o que o Plaud se propõe a fazer. A questão se você está se você está numa reunião que é pequena, num ambiente fechado, com uma pessoa, duas, ele funciona excelente. Ele não funciona para ambientes maiores, com ruído e tal. Isso o Plaud é bom. Mas isso que você falou do Notas, ele é fantástico, porque depois você joga numa IA e ela faz o que o Plaud faz. Porque lá dentro do Plaud tem uma IA. É o ChatGPT que está lá dentro. Então você não perde nada, né? Eu comprei por praticidade, porque às vezes eu vou em reuniões que são ambientes grandes, bastante gente falando, eu quero usar muito em curso, palestra, já sai com o transcrito, por isso, tá? Então não é necessário comprar de novo. Não, e assim, a gente nem tá ganhando nada para falar do Plaud, assim, né? Adoraria. Adoraria estar ganhando alguma coisa para ser embaixador do Plaud, né? Quem sabe? Mas
Acho que é isso, é entender o sistema também. A Gabriela Homem, que trabalha bastante com CRM, que eu gosto muito dos conteúdos dela, ela fala muito isso. Cara, se você não tem CRM, não fica qual é a melhor ferramenta para mim. Começa no Excel, começa no Google Sheets, vai identificando o que você precisa fazer, vai entendendo o que você precisa de campo, vai entendendo por onde você comunica, é mais e-mail, como você faz follow-up, como que é. Depois que você tem mais bagagem, aí você começa a analisar qual ferramenta efetivamente vai funcionar para você. Né? Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Para variar, a gente fugiu um monte da pauta. E eu acho que fazendo isso, a sua chance de errar na escolha é muito menor. Porque certeza. Quando você olha uma ferramenta, você fala, nossa, faz isso, faz aquilo, vou comprar. Só que você não entendeu de fato as suas dores antes, para ver, você não estressou as suas dores para entrar em contato com a ferramenta e fazer pergunta. Cara, eu faço isso hoje. Eu falo, vocês fazem isso? A ferramenta permite isso? Eu vou poder fazer aquilo? Tá. Não. Então eu faço isso no Excel. Por que eu vou contratar uma ferramenta que ele não me entrega? E outra coisa, você fica tendo que se moldar a ferramenta. Eu já fiz isso direto, assim, direto. É isso. Porque você assiste a demo da ferramenta, fala, não, beleza, então é só eu fazer isso, só fazer aquilo, só que aquilo tá fora da tua cultura de fazer. Você fica com o anseio de vai melhorar minha vida e é só eu mudar, só que muitas vezes faz mais sentido você mapear a tua cultura e buscar uma ferramenta que se encaixa naquilo, que otimize a sua cultura, do que você mudar a sua cultura para se adequar a uma ferramenta. Entendeu? Parece muito vida de adulto isso, né? Você se mudar para se adequar em algum sistema que você não cabe. Nossa, dá para ir para inúmeras esferas essa conversa. Muda o papo agora. Mas vamos se atentar na questão da ferramenta. E eu fazia isso direto, cara. Direto, assim, direto. Então é legal você falar isso porque, de novo, né? Parece que é um tempo que você perde por adiar a escolha da ferramenta, só que na verdade você está ganhando porque você está entendendo o teu processo, a tua cultura, para depois fazer uma escolha mais inteligente da ferramenta que você vai utilizar. Cara, queria só puxar um assunto que é o próximo tópico aqui, é a gente falar um pouquinho da estrutura do nosso trabalho, né? Como que a gente faz, como que a organização ajuda no diagnóstico, na implementação, na sustentação do nosso dia a dia, lembrando a nossa metodologia, às vezes quem está chegando aí não sabe, a metodologia diz, né, diagnóstico, implementação e sustentação. Então, como que a gente usa, como que a gente se organiza para fazer o diagnóstico, para implementar o plano e para sustentar? Eu estava agora nessa reunião de manhã com o cliente e aí eu falei sobre o CRM, a importância, ela achou legal, vamos fazer. Qual que você sugere? Eu falei assim, ó, hoje eu não sugiro nenhum, existem vários, mas eu ainda conheço pouco a sua empresa, conheço pouco a sua necessidade, não conheço muito as suas demandas, o que você precisa, então vamos começar com uma planilha ou com algum outro gratuito mesmo, um HubSpot gratuito, sei lá o que, a gente começa e você vai entendendo. Nesse dia a dia, nós vamos ver o que está faltando, o que está sobrando, o que está de mais, está de menos, entendeu? Então aí a gente vai analisando, daqui 3, 4 meses a gente decide por uma ferramenta. Um mês, não importa o tempo, vai depender do uso, né? Não, é verdade e tal. Então é isso, esse é o nosso papel, né? Quando a gente está fazendo esse diagnóstico, mostrando para o cliente, você tendo essa organização, sabendo tudo que você vai falar, o que você vai indicar, o que você não vai, que caminho ela vai tomar e tal, é isso. Eu acho que a organização ajuda você a ter clareza, né, assim, do que você está fazendo, né, do escopo, as responsabilidades que você vai ter, que o cliente vai ter. Eu acho que ajuda muito para entrar no tema aí, diagnóstico. E a gente fez um podcast específico sobre diagnóstico, né? O que a gente precisa mapear e tudo mais. Inclusive, ficou bem completo o episódio sobre o diagnóstico. E ali tem muito do que é cultural da gente perguntar. Mas aí vai depender muito do escopo de profissional que você é, muito do seu histórico, de como você entender essa cultura, sabe? Se você é um cara muito mais focado para vendas e quer vender essa estrutura mais focada para venda, a tua coleta de informação vai ser diferente de um cara que vai vai prezar por uma implementação, melhoria de processo, que de um cara que vai para inovação, outro que vai para... Então, assim, depende muito do teu escopo, do teu expertise, e aí você cria mais ou menos o teu playbook, pelo menos coletando as informações que você entende ser necessárias para a definição do teu diagnóstico. Então, eu acho que o que você precisa estar atento aqui? De novo, é método e cultura, é entender o que você precisa, é entender quais são as informações necessárias para a elaboração de um bom plano de ação, para a elaboração de um bom diagnóstico, e a partir dessa clareza,
você criar documentos e criar estruturas que garantam que você não vai perder informação, vai conseguir guardar a informação de um jeito organizado para você, e quando você precisar revisitar aquilo, fique fácil, fique à mão para você fazer. O exemplo que você deu do pegar a frase do cliente e colocar na apresentação de diagnóstico, cara, isso você ganha muito ponto ali na hora, porque a pessoa fala, não, ele entendeu a minha dor, ele pegou um ponto importante e trouxe, jogou luz, e aí, com certeza, você fez o seu desenvolvimento do diagnóstico com o intuito de resolver aquela dor que foi a frase dela no começo. Em cima disso, eu abri validando. Ô, Temo, é isso aqui que você falou? É isso mesmo? Tá doendo o joelho? Tá doendo o joelho. Beleza, então já tratar seu joelho. Ó, tem que fazer isso, pôr a bolsa de água quente. Então, esse tipo de rotina a gente vai entendendo. Ó, não dá para ir para uma reunião de coleta de diagnóstico sem gravar. Por exemplo, sem transcrever. Né, algumas informações assim. E aí você já vai entendendo a tua dinâmica ali. Ah, não, eu não preciso gravar, eu sou muito bom na nota ali, eu gosto de fazer um desenho. Sei lá, aí é o teu método. Mas é importante que tenha um método. A mesma coisa funciona para a parte de implementação. O que é a fase de implementação? No diagnóstico, você diagnosticou, entendeu onde está, e aí você vai fazer um plano de ação de curto prazo para sair do ponto A e para o ponto B. Na implementação desse plano de ação de curto prazo, existem outras coisas que você vai ter que monitorar. Pode ser performance de colaborador, pode ser performance de público externo, pode ser que CRM você vai contratar ou não, pode ser inúmeras coisas. E aí é importante você já ter também esse playbook organizado do que você vai cobrar para cada coisa e quais vão ser as métricas de sucesso. Você já vai definir isso no diagnóstico. É meio que intrínseco uma coisa à outra na hora que você está fazendo o plano de ação, já identificar quais são as métricas ali que vai balizar o que deu certo e o que não deu. Mas é importante você entender que para essa fase, o teu olhar é diferente da fase de diagnóstico. E a tua organização também vai ser diferente da fase de diagnóstico. Então você tem uma outra etapa onde você vai gerenciar outras coisas, onde você vai ter visão, colocar o teu olhar para outro lugar e dar importância para outras coisas. Então, e de novo, voltando lá no começo da nossa conversa, quanto mais clareza você traz para o cliente a respeito disso, mais seguro ele fica do que está acontecendo. Mais seguro ele fica de que a coisa está rolando. E se não rolar por algum motivo, ele vai entender o porquê. E aí, na hora da implementação, é um gargalo muito alto ali, é um ponto muito delicado do trabalho de um marqueteiro estratégico, de um CMO as a Service, porque é a instalação do software, né? É a mudança de cultura. Então, é onde você mais movimenta ali, e também é um detalhe que vai garantir, vai definir se é sucesso ou fracasso o restante do contrato. Porque no diagnóstico o cliente está super empolgado, na implementação começa a aparecer os problemas. E aí, quanto mais organizado você é para essa resolução de problemas que você não conseguiu mapear, mais ágil você é, melhor a sua entrega, melhor a percepção de valor do teu cliente e mais segurança ele tem. Né? De novo, por mais que não dê resultado ou não dê o resultado esperado, ele entende a circunstância a partir do momento que você expõe para ele a circunstância. Então, essa questão de trazer clareza é fundamental, né, Edu? Sim. E assim, aproveitando que tá fresca a reunião que eu fiz hoje de manhã com o assunto, esse foi um outro ponto também. Eu percebi que nos outros projetos que eu fiz ali, a gente colocava o plano de ação para 90 dias, que é o que a gente normalmente faz, que é o quarter ali, a gente implementa em 90 dias, avalia, para depois ver o que foi bom, o que não foi. A sustentação é pós esses 90 dias, é onde você já identificou, né? Você já fez os testes que precisava, já validou as hipóteses que você tinha, e aí você sustenta de fato, colocando mais energia no que precisa, revendo algumas coisas. E aí eu fiz uma mudança que eu achei que foi muito boa, que eu coloquei tipo 30 dias meio que de quick wins, assim, algumas coisas mais. Cara, eu preciso tomar um remédio para parar minha dor, mas não vai resolver meu problema. Isso eu vou fazer depois dos 30 dias. Então eu dividi entre essas quick wins, ou seja, cara, isso aqui é inegociável e tem que ser feito hoje. Não dá para fazer depois. E aí, depois dos 30 dias, a gente vai para uma etapa um pouco mais, um nível abaixo. Né? Então, isso foi bom também,
Por quê? Primeiro que dá clareza para o cliente e até para você, de que faltam coisas importantes, etapas anteriores, que você sair fazendo campanha, sair fazendo blog, sair fazendo landing page, às vezes você não tem um básico e quer fazer, né? Então, ou seja, eu saio com ela com um compromisso de que em 30 dias a gente mata tudo aquilo, e aí não é muita coisa, mas são coisas relevantes, então 30 dias no prazo máximo, então isso também é uma coisa que na minha venda, quando eu conversar com algum potencial cliente, um prospect, já também vou mudar a minha abordagem. Vejo que isso faz diferença também. Até para, de novo, experiência e resultado. Se você prometeu uma coisa e não entregou, ou entregou diferente, já começa frustrando desde o início. Então, se você fala isso na reunião de venda, olha, minha metodologia é assim, nós vamos atacar de fato nos primeiros 30 dias. Puta, eu não tenho um Google Meu Negócio, por exemplo. Pô, isso é urgente. Tem que criar um Google Meu Negócio, né? Eu tenho um PDV e não tenho um Google Meu Negócio. Agora, isso é mais importante que fazer uma campanha, uma landing page, ajustar alguma coisa, isso é mais importante de tudo. Aí eu não tenho conta no Google, sei lá, muitas coisas que eu vou falar aqui, a gente sabe que é essencial. Mas a gente acaba misturando no playbook 90 dias isso com outras coisas. Perfeito. E são coisas pouco importantes no sentido de tamanho, de dedicação, só que elas são a base da casa, né, que você não vê. Aquele monte de ferro que fica embaixo da sua casa, que você nunca vai ver, só que sua casa cai se você não fizer uma boa estrutura. Então é isso, acho que essa infraestrutura eu não dividi ela dessa forma e comecei a dividir e foi muito bom, porque ela já falou assim, então aqui eu já sei, não sei quem vai fazer isso, aqui eu já divido e tal, então já saímos com a clareza de quem faz esses 30 dias, né? E às vezes a dor inicial que a pessoa vem e a dor que você cria do plano de ação, o plano de ação que você cria para resolver aquela dor está super coerente. Só que existem etapas prévias a serem executadas que você vai descobrindo ao longo do processo e que você não consegue executar o teu plano de ação para resolver aquela dor sem essas etapas prévias. A gente tem um cliente comum que, assim, ele vinha com uma demanda muito de organizar a parte comercial, né, organizar a parte de CRM, ter playbook de vendas, ter todo esse processo, só que faltava um processo de aquisição claro ali, de posicionamento, de estratégia de posicionamento do digital. Então a gente poderia ter feito um plano de ação resolvendo aquela dor de melhorar, capacitar a parte comercial, só que aí ele ia ficar com um time muito bom sem oportunidade de trabalho. Então fazia mais sentido a gente organizar uma casa antes ali, um processo mínimo que seja para garantir um volume, uma entrada. Não vamos estourar a boca do balão do pipe de botar um monte de oportunidade para uma equipe comercial que não está bem treinada. Não é isso. Mas a melhor forma de você treinando a equipe, você precisa ter oportunidades para treinar a equipe. Então, assim, era uma questão meio clara que, apesar da equipe estar perdendo algumas oportunidades e tudo mais, precisa ter essa cultura de entrada para até dar uma noção para a própria equipe de vendas que é assim que o jogo acontece, né? Então... E é o dia a dia que vai trazer as deficiências e as oportunidades, né? Então, se você fica muito só no treinamento, esperando, terminou o treinamento, aí abre a torneira, você vai, do momento zero, você vai ter um monte de surpresa. Se você já vem fazendo paralelo isso, com investimento menor, com uma dosagem menor, já colocando alguns leads lá, entendendo como que está chegando, como que a equipe está indo, você já vai melhorando a equipe ao longo do tempo. Quando tiver razoavelmente bom, aí você aumenta o fluxo. É isso. É isso. E aí você vai entendendo objeções, né? Como contornar objeções, coisas simples ali que vai travando o processo e até já vai entendendo como educar o lead que vai chegar para ele já chegar mais educado para o time de vendas, né? Então, enfim, outras coisas que a gente tem que trabalhar. Aí, quando a gente fala da parte passando de implementação, indo para a parte de sustentação, a gente pensa muito naquela cultura de OKR ali, né? De definir um objetivo mais macro, né? Definir os KRs, o que você precisa fazer, quais são as métricas que vão definir o sucesso de KR, de cada KR ou não, quais são as tarefas que dentro de cada KR você vai ter que fazer. Então, ali você já entra numa cultura, algo que, né, você já passou do gargalo de implementar, e aí o time já está rodando, e aí você precisa mensurar para descobrir o que está dando certo e o que não está. Aí é uma cultura muito de semanal mesmo, de ter check-in, de validar reestruturação ou estruturação de metas, análise de quais métricas fazem mais sentido para o modelo de negócio, né, para o caminho que o negócio está querendo tomar. Então, ali a gente entra também num outro processo que difere muito do diagnóstico da implementação,
mas que requer também uma organização para outros dados, para um outro momento, mais um outro playbook, uma outra organização. Está sempre tudo interligado, mas precisa existir um momento de passagem de bastão. Do que é do diagnóstico para a implementação fica muito claro, mas da implementação para a sustentação, muitas vezes você nem percebe, porque você só está tentando implementar, não consegue, daí uma implementação vira outra implementação e você não entende o que você tem que sustentar e o que você tem que desencanar. Então, assim, essa passagem de bastão de uma etapa para outra é muito importante você ter organização para ficar claro quando você conseguiu executar o que é implementação, quando que já teve o ganho de maturidade esperado do cliente para aquela situação e como você vai conduzir o cliente a partir desta nova maturidade. Aí entra um processo de sustentação. Então, no diagnóstico, você vê o que está errado. Na implementação, você dá esse ganho de maturidade para o cliente. Na sustentação, é ensinar o cliente meio que a andar sozinho, entre aspas, com esse ganho de maturidade que ele teve na implementação. Então, essas estruturas precisam ficar claras para o cliente, porque senão nem ele percebe que ele mudou a maturidade dele. É isso aí. Então, assim, a organização que você tem, a clareza que você traz, ela dá retorno porque é justamente isso. Você entrou numa fase de sustentação, vai vencer o teu contrato, você pode vender um novo contrato com um novo diagnóstico, com uma nova implementação, só que partindo de um outro patamar. Se o cliente não tem a percepção de que ele aumentou o patamar dele, que ele melhorou o nível de maturidade de marketing, e você vai ofertar um novo diagnóstico, ele vai olhar para tua cara e vai falar assim, amigo, você já fez isso há um ano atrás, por que você quer fazer isso de novo? Entendeu? Então, assim, se ele tem a percepção do ganho, ele vai entender que um novo diagnóstico vai trazer de novo esse ganho que ele teve. Então, essa organização ela é fundamental nessa etapa. E essa etapa ela é muito fácil, é uma etapa muito capciosa de você se perder na rotina do dia a dia. E aí a gente, quanto profissional, tem que ficar muito atento e, de novo, olhando para métricas, olhando para número, olhando para a dinâmica, porque você começa a entrar num marasmo ali, numa velocidade de cruzeiro, que ela passa a apresentar algum risco para você, né, a partir do ponto de vista de quem está te pagando. Né? É a grande reclamação das empresas com as agências, né? Sim. Que, certo período cai tudo na mesmice, fica parada, reativa, esperando pedir as coisas e tal. A gente não pode passar por isso, né? Então, eu acho que a sustentação é um desafio muito grande, porque é um momento de você... na implementação é a fase mais difícil, porque Sim. Normalmente é muita mudança de mindset, mudança de processo, implementação de processo novo. Nunca fiz marketing, fazia de outro jeito, agora eu faço desse. Você encontra muita barreira. Muita barreira. Então a implementação ela é mais difícil nesse sentido, é uma luta mais difícil. Mas se você ganhar essa luta, a sustentação ela se torna um momento assim, cara, desafiador no ponto de como que eu mantenho isso vivo sem a minha presença. Vamos imaginar que eu não estou mais aqui. Né? Será que eu fiz um bom trabalho e trazer até aqui essa empresa e ela hoje consegue ser diferente do que ela era por minha causa, por tudo que eu trouxe, tudo que eu apliquei junto com eles e tal? Então, assim, esse para mim é um momento mais de extração do que a gente tem para passar para as pessoas, e mais do que isso, né? Porque que eles, eu acho que a maior prova de que deu certo isso aqui é quando eles começam a falar igual você, assim. Né? Começam a ter a maneira de falar que você fala, os argumentos, a forma, ou seja, eles estão, de fato, eles já entenderam que aquilo lá é interessante. Esse, para mim, é o maior desafio, né? Acho que o sucesso, para mim, é isso, né? E pense se você chegou nesse momento, por mais que você vai perder esse cliente, vamos dizer assim, que ele vai sozinho daqui 6 meses, 1 ano, esse cara passou por um processo tão transformador, tão bom, que ele tem você como um rei, você é muito bom. Esse cara vai te indicar, vai te abrir porta, vai te ajudar. Então pense sempre nisso. Você não está perdendo um cliente, você está participando de uma coisa natural, um movimento natural de mercado. É isso. Né? Não é insucesso, fracasso você perder um cliente. É isso que tem que tomar muito cuidado, porque para a gente sempre perder é uma palavra negativa. E quando você perde um cliente, necessariamente, cara, às vezes você fez o seu papel ali, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo, mas já acabou, começo, meio e fim. Né? Não tem nada eterno. Agora, se você for inteligente o suficiente para criar
essa relação com a pessoa, com a empresa, esse relacionamento, com certeza você vai usufruir disso ao longo do tempo, né, cara? Então é isso, não é empilhando gente. Até porque a gente começou o papo falando isso. Nós temos um tempo finito. Nós não vamos atender 50 clientes, né? Por mais que a gente seja super-homem. Então é bom que troque, porque às vezes o cara cansou, o setor você não quer mais, sei lá, seu fio está desfasado, tem coisa nova, mudou um monte de coisa. Então é importante também essa oxigenação, né? E é mais. O que a gente está querendo trazer aqui é que você tenha opção de escolha também. É isso. Né? Porque na hora que chega no momento de sustentação, que deu essa elevada do nível de maturidade e que o cliente tem essa percepção, se você fez um grande trabalho, você tem a opção de falar ao cliente, agora você não precisa de mim, você pode andar sozinho, vou buscar outro cliente, ou de cavar dentro daquele cliente, de acordar com ele um próximo passo. Ó, cliente, a gente já está aqui. A partir de agora, vamos tentar chegar nesse outro patamar? Vamos brigar nesse outro mercado? O que você acha? Você pode tentar vender uma ideia se fizer sentido para você. Ó, para esse outro mercado eu vou ter outro tipo de trabalho, vou precisar de uma renovação de contrato nesses moldes aqui. O que você me diz? Faz sentido? Entendeu? Ou então, se você está confortável de ficar ali na mesmice, você gosta do cliente, gosta do dia a dia, e está confortável para quem está pagando, está confortável para quem está recebendo, e você quer continuar no marasmo ali, não está errado. Não. Não tem erro. Você não vai estar sendo um pior profissional ou um profissional antiético por estar conduzindo uma gestão que está funcionando. Não. Tá tudo bem. Então, mas a diferença do que a gente está falando aqui é o poder de escolha. Uma coisa é você poder definir se você vai sair do cliente, manter o cliente ou subir no cliente. Subir, né, escalar no cliente, mudar o projeto, Sim. mudar o escopo dentro do cliente. A outra coisa é você não poder sair. É isso. Porque, ou ser chutado. Quando você é chutado, você também não teve opção. A cliente dependência. Entendeu? Então é esse o ponto, né? Du, voltando para a pauta aqui, ó, rituais, playbooks que podem sustentar a eficiência. Tá. E aí eu acho que você vai nadar de braçada muito por conta do livro do onboarding lá e também de como a organização funciona bem aqui com você, né? Eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar nisso, porque primeiro que eu gosto, tive um podcast quase 10 anos sobre produtividade, sobre organização, trabalhei na V4 durante 6 anos, que é uma empresa que tem ritual demais, assim, book demais, tudo para eles é playbook, tudo é ritual, e, cara, é religioso, é às 8 é de segunda a sexta é de segunda a sexta, não tem negociação, porque eles consideram isso importante, e aí eu peguei muito isso para minha vida também. Então, tirando a exceção, que é uma exceção, você precisa ter ritual, tá? Nada na vida vai para frente sem ritual, né? Eu falo consistência, ritual, você está sempre alinhado, está sempre fazendo aquilo que precisa ser feito, um pouquinho por dia é o que vai fazer você ser diferente e ter resultado. Não, raras empresas têm, raras pessoas são mentes brilhantes que não precisam disso que a gente está falando para conseguir ter sucesso. Raríssimas, né? Dá para contar numa mão ou duas essas pessoas. As outras são pessoas muito inteligentes, dedicadas, esforçadas e que fazem todo dia um pouquinho, que trazem todo dia aquilo, vão melhorando dia a dia. É isso. Gente, ninguém é super-homem. Se você pegar as grandes empresas, grandes CEOs, grandes donos de empresa, qualquer um, esse cara não tem grandes diferenças entre outras pessoas, né? Diferença que você olhar e falar, cara, esse cara é 100 e eu sou 30. Não é isso. É que esse cara provavelmente faz muito o que a gente está falando, né? Ele faz muito. Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro agora sobre o que o senhor quer que você saiba, e ele dá o exemplo do Walmart, que o presidente mundial do Walmart, não lembro os números agora, mas são milhares de lojas, eles só não estão, se eu não me engano, na China e mais um país, 2 países no mundo eles não estão, o resto eles estão. Esse cara vai todo sábado numa loja aleatória, nos Estados Unidos, vai para a Europa, vai para não sei o que, fica olhando, e ele entra com a roupinha normal lá e conversa com o cliente, conversa com o funcionário, e passa a manhã lá, velho. Barriga no balcão total, entendendo o que está acontecendo, como que tá, e volta para dentro de casa e olha, eu identifiquei isso, olha, lá na Carolina do Norte é diferente daqui, olha, lá em Boston, aqui em Miami, Nova York e tal. Ele vai entendendo tudo isso. Então, assim, o que é isso? Cara, isso é um cara que tem um ritual, transforma isso em algo
aplicável, que no caso nós temos um playbook ali, então é o cara que está fazendo isso, né? Então, se você, eu, qualquer um fizer isso que ele está fazendo, ele pode fazer melhor que a gente. Mas nós vamos ter também os insights que ele teve, grande parte dos insights que ele teve a gente vai ter, porque, cara, é conversar. Se a gente souber conversar com as pessoas e fazer pergunta, ele vai falar assim, nossa, eu não gosto de estacionamento. Nossa, mas aqui é muito frio. Não sei o que. Pô, é isso, entendeu? É pergunta. Então, acho que, cara, ritual, ele é essencial. E isso eu acho que dá segurança para o cliente. Aí, voltando para o cliente, quando sabe que você vai no dia 10 fazer isso, no dia 15 fazer aquilo, toda segunda, 9 horas, você vai estar lá e tal, isso para o cliente é um conforto, uma segurança de que você está lidando com a melhor maneira possível, né? E a ideia da academia, né, é o conceito de academia que a gente traz aqui na Academia de Marqueteiro, além de ter conteúdo embasado academicamente, ou pelo menos tentar trazer uma esfera mais densa, né, de conteúdo de marketing, não ficar no raso, é também essa questão da constância e da disciplina que uma academia, né, de musculação efetivamente requer. Você não vai ter o resultado. Se você for 1 hora por dia na academia, não adianta você ir um dia 7 horas. Você ficar 7 horas no domingo na academia não é a mesma coisa que você ir todo dia 1 hora lá fazer. Então, assim, é essa constância, né? E aí a ideia da academia é a gente ter esse ambiente onde todo mundo busque junto essa constância e a gente se anime para ter essa constância. Né? A gente tem um ritual nosso dentro da academia que é se encontrar toda semana para a gente ficar falando do que foi feito, do que vamos fazer e como vai funcionar. Então, por isso que esse projeto existe e a gente faz muito, gosta muito de aplicar o que a gente traz aqui no podcast, basicamente tudo real que a gente traz aqui no podcast, todas as necessidades e melhorias que a gente implementa no nosso trabalho, mas é algo que a gente acaba compartilhando lá dentro da academia, porque é a que a gente está querendo ter a nossa rotina também. A gente acredita muito nisso, que é rotina, que é consistência, que é disciplina. Isso que você falou, é aquele negócio, né? A diferença do amador para o profissional é muito pouca. Você pegar historicamente em resultados de esporte, cara, é absurdo assim a distância. Quanto mais perto do profissional, menor a distância de melhoria de performance. Só que é muito difícil você conseguir, por isso que a galera é profissional e não. Então, o que divide é a galera que está disposta a treinar. O Phelps deu uma entrevista, ele falando assim, cara, que eu sempre vou treinar. Quando chove, quando tá frio, quando tá todo o ambiente contra, é nesse dia que eu vou mesmo. Porque eu tenho certeza que é nesse dia que eu dou um passo para frente do meu adversário. Porque o meu adversário não vai nesse dia. É isso aí. E é o mesmo esforço de ir treinar. Sabe? Não é o ir treinar com mais peso, botou uma âncora e tá nadando. Só tem algumas mudanças que vai diferenciar ele da concorrência. Então é importante a gente ter essa ideia, porque isso deve muito da fonte da academia e do objetivo que a gente tem com a academia de crescer e conduzir tudo em conjunto, né? Acho que essa é a ideia. Feito o jabá, mas eu achei muito interessante. E aqui a gente não tem nem tempo para se aprofundar, não tem nem como se aprofundar aqui, né? Então aqui de fato é um pouco do que a gente faz. Lá a gente tem semanalmente, tem mais tempo para destrinchar isso com mais tempo, né? Aqui não dá. Aí, seguindo a pauta aqui, como a eficiência se traduz em um crescimento e qualidade de vida. Acho que a gente já falou muito ao longo, né? Repicado ao longo do processo aqui. Mas a ideia é justamente isso, sabe? É muito comum a gente ter fragilidade nos nossos contratos por conta de não ter um pipe e oportunidades de negócio entrando. Quanto menos oportunidade de negócio você tem, quanto menos lead, menos prospecto você tem, mais dependente você fica dos clientes que você está na base. Quanto mais dependente dos clientes que você está na base, mais frágil você entra numa possível negociação com esse cliente. Então, assim, para você perder essa fragilidade, né, para quem leu Nassim Taleb, o Antifrágil, né, para você se tornar antifrágil, o primeiro passo é reduzir as fragilidades. Para você reduzir essa fragilidade, você tem que ter organização e manter o cliente satisfeito, isso é importante, mas ter
tempo para ir ao mercado, prospectar e ter novas oportunidades. Ter tempo para ir num evento, ter tempo para conversar com a galera, ter tempo para ir trocar ideia com outros CEOs e ter tempo para fazer o seu posicionamento. Se você não faz isso, não garante um pipe saudável, você fica frágil com os seus clientes. Toda renovação, você vai ter aquela crise de ansiedade, porque você não pode perder o cliente, e qualquer demanda a mais que o cliente queira colocar, qualquer pedida de desconto que o cliente faz, você tem que aceitar. E aí você só vai entrando na bola de neve, né? Que é outra coisa que a gente briga muito aqui. E, então, assim, sem contar o caso, né, muito conhecido de quando você efetivamente perde o cliente, aí você abre espaço na agenda e aí você vai começar a prospecção. E aí você começa tudo do zero. Daí você consegue um cliente, fecha, para de prospectar. Passa 6 meses, perde um cliente, vai prospectar, começa tudo do zero. Então, assim, essa esfera. Então, assim, quando a gente fala em qualidade de vida, é a gente ter essa roda girando, a gente ter esse entendimento do aonde é importante a gente colocar esforço, aonde é importante a gente colocar tempo. Trazer eficiência para o nosso trabalho nos dá manejo de tempo para a gente alocar tempo e recurso aonde efetivamente é importante. Dependendo da fase da tua vida que você está, eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 4 anos. Assim, para mim é o tempo de qualidade. Eu tenho que garantir um tempo com eles enquanto eles ainda querem estar com o pai. Depois de uma certa idade, eles não vão querer mais. Aproveita. Entendeu? Então é isso. O meu tempo hoje fica muito dedicado à casa e tudo mais. E eu sei que isso vai ser passageiro. Eu sei que em outro momento eu vou ter mais possibilidades de traduzir em outras coisas. Mas é isso. O segredo é ter essa liberdade, né, Edu? Eu acho que eu posso dizer muito de propriedade isso, né? Até alguns meses atrás, alguns anos atrás, eu tinha zero autonomia sobre a minha agenda, sobre a minha rotina, sobre a minha vida, porque ou eu era dono do escritório e tinha que trabalhar muito, ou trabalhava em algum lugar onde você atendia alguém e aí você tem que fazer, e o cara fala, você pode amanhã às 5? Posso. Pode amanhã às 4? Você tem que fazer, tem meta para entregar, volume e tal. E aí quando você tem uma capacidade, uma condição de fazer o que a gente faz hoje, né, de você dosar, ir atrás, selecionar bons clientes, fechar bons contratos e ter esse tempo de qualidade com organização, que vai ajudar também você a fazer mais coisas em menos tempo, você consegue ter uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais tranquila, um pouco mais com controle, né? De tirar alguns horários, alguns dias e falar, não, esse horário aqui dedicação não é para trabalho, é para outra coisa. E aí cada um tem o seu, de novo. Você tem 20 anos, 25, 30, 50, 60, cada um está num momento, né? Tá o filho novo, filho velho, o filho foi embora, então cada um vai se dedicar mais para alguma coisa naquele momento, e não tem errado. Mas mesmo que você já esteja num tempo tranquilo e queira dedicar para outras coisas, você consegue fazendo isso, né? Então, acho que melhor coisa que tem de você ser organizadinho, tudo certinho. Também a gente esqueceu de falar sobre uma coisa, que é dormir bem. Nossa, sim. Quando você se organiza, tá tudo certo, você vai dormir zerado. Seu HD tá tudo lá, guardado no HD. Você não precisa preocupar se tá tudo certo ou não, porque tá lá. Amanhã você vai acessar o HD, tá tudo lá. Então a organização te ajuda nisso. Você não fica com a sensação de que tem algo passou, algo tá faltando, esqueci de algo, não sei onde tá. Então acho que a gente ia acabar esquecendo de falar isso e a gente acabei lembrando agora. Então, sono é fundamental, dormir bem é fundamental, segurar o estresse, a adrenalina, então ajuda muito. A organização é a base disso. Não só o teu tempo é finito e não escalável, mas a tua saúde também, né? Então, É importante você lembrar disso, né? E principalmente a gente que vai chegando, né, passando de algumas idades, né? E aí você vai ganhando novos marcos ali, né? Então é isso. Então, entender isso, que quanto mais velho você fica, mais não mais debilitado, mas menos controle você tem das coisas, você vai tendo a percepção de que você vai tendo menos controle e mais prudente você vai tendo que ser para cada passo que você vai dar. Então claro. não é todo sim que você deu quando você tinha 20 anos que você consegue dar agora com 40, com 50. Então é isso.
E, de novo, né? É a diferença entre ter uma perspectiva de acelerar ou desacelerar quando você puder, né? Você ter a opção do que entre você não ter essa opção. Entendeu? Acho que esse é o grande o grande mote aí, fechamento, né, o grande insight, né, desse episódio. E acho que é tudo isso, né, Du? Tem mais algum? É isso, cara. Acho que falamos bem, se organize, vai fazer bem, você vai ver. Não é fácil, tá? A gente não tá falando que é fácil. Se for Não. uma pessoa desorganizada ou pouco organizada, vai ser uma luta. Vai. Tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que vai ser difícil. E a boa é que quando você passar por isso, isso vai se tornar uma coisa tão natural que você não vai nem lembrar mais como era antes, tá? Isso como tudo na vida. Você vira hábito, vira rotina, você acaba vendo o benefício disso depois. Então, coloca como meta, vê tudo que a gente falou aqui, o tanto de benefício que tem, pesquisa sobre produtividade, sobre organização, benefício, você vai ver como vale o preço que você vai pagar agora. Ó, para quem ficou até o final, né, a gente está com um plano aqui, a gente vai divulgar isso melhor, mas a gente está querendo criar alguns materiais a partir dessas conversas que a gente está tendo aqui, a partir dos podcasts. Então, a ideia é a gente, né, enfim, ter um entregável a mais, além de todo esse conteúdo que a gente disponibiliza aqui no podcast, a gente tem algum entregável, seja um checklist, um Google Docs, alguma informação, algum resumo, enfim. E aí a gente vai começar a fazer essas divulgações aí nos nossos canais sociais, né? Lá no Instagram, principalmente, ou no LinkedIn. Então a gente está montando uma estrutura, vamos criar um grupo de WhatsApp para servir só de aviso para quando tiver material novo. Estamos pensando uma estrutura aqui. Então, fiquem ligados aí, acompanhe a gente lá no @Academia de Marqueteiros no Instagram, aqui no LinkedIn também. Aqui no LinkedIn, eu estou falando porque está no LinkedIn, mas pode estar no YouTube para quem está assistindo, se estiver só ouvindo. Mas no LinkedIn também tem Academia de Marqueteiros, no TikTok está também. Enfim, acompanha porque estamos com boas perspectivas aí de mais materiais, né? Com esse intuito de sair dessa mesmice e de fugir dessa conversa rasa, buscar uma conversa mais profunda a respeito de marketing. Se você está precisando aí de uma ajuda para entregar, criar um produto, entregar um processo de estruturar e ter um marketing de forma mais estratégica e vender serviço de marketing de forma mais estratégica, vem conversar com a gente tem uma mentoria, né, focado para profissionais de marketing, onde a gente acompanha você aí durante 6 meses para fazer toda essa implementação e toda essa ajuda, inclusive podendo participar de projetos com clientes. Essa que é a ideia da academia. Certo, Du? Boa, mais uma semana. Maravilha, então, gente. Obrigado e até semana que vem. Até.